Meus amigos e minhas amigas, muita paz, que Deus nos abençoe. Vamos começar o nosso estudo de hoje com duas citações do apóstolo Paulo, numa carta que ele fez aos Coríntios, lá em Coríntios 15. Na primeira citação, Paulo diz o seguinte: semeando o corpo animal, ressuscitará o corpo espiritual. Se há corpo animal, também há o espiritual. Nessa citação, Paulo nos afirma que nós temos pelo menos dois corpos: um corpo carnal e um corpo espiritual. Ele diz que se nós temos o corpo animal, ressuscitará o corpo espiritual. Num outro trecho mais adiante, ele diz o seguinte: mas digo, irmãos, que a carne e o sangue não podem possuir o reino de Deus. Logo depois, na primeiro trecho, na primeira citação, é em Coríntios 15, 44, e a segunda citação é em Coríntios 15, 50. Na primeira citação, ele afirma que nós temos um corpo espiritual. E na segunda citação, ele afirma que não é com o corpo carnal, com o corpo de carne e sangue, que nós possuiremos, nós entraremos no reino de Deus. E é interessante essa observação de Paulo, que mostra em relação à ressurreição do corpo para entrar no reino de Deus, como muitos pensam. Paulo afirma que nós entraremos no reino de Deus com o corpo espiritual. Isso também porque naquela época que Paulo vivia, se pensava no reino de Deus um lugar circunscrito, um espaço. Mas nós sabemos que Jesus nos disse que o reino de Deus está dentro de nós. Está além do espaço e do tempo. É interessante nós observarmos essas duas citações de Paulo para penetrarmos no nosso tema de hoje, que é justamente a questão do corpo espiritual. Se nós tomarmos como premissa a imortalidade da alma, se nós acreditamos que depois da morte do corpo continuamos vivos, temos que pensar em que circunstâncias, de que forma nós estaremos no mundo espiritual depois da morte. Porque o corpo vai estar enterrado. Paulo de Tarso disse que nós temos um corpo espiritual. E nós vamos caminhar um pouco nesse nosso vídeo de hoje sobre isso. Vamos falar de algumas aparições. Por exemplo, lá no Velho Testamento, Abraão, marido de Sara, Abraão, o grande patriarca do povo hebreu, ele já era idoso e Sara já era idosa, e é prometido aos dois o nascimento de uma criança. Sara deveria ficar grávida, mesmo tendo a idade avançada. Certo dia, Abraão está em sua casa e de repente chegam duas pessoas, dois homens, para conversar com ele. Eles entram, se sentam, conversam com Abraão, inclusive tocando na questão da gravidez de Sara, e depois eles se levantam e saem. E Abraão vai após eles. E quando chega na frente, do lado de fora, Abraão não vê mais ninguém. Os dois homens desapareceram. Abraão concluiu que eram anjos, emissários de Deus, que haviam descido para conversar com ele. E ele viu a aparência de dois homens, a aparência humana. Entretanto, o corpo não era de carne e sangue.
Era aquele corpo espiritual que o apóstolo fala na sua carta aos Coríntios. Semeado o corpo animal, ressuscitará o corpo espiritual. Se há corpo animal, também há corpo espiritual. E evidentemente, morrendo o corpo carnal, ficaremos com o corpo espiritual. Outra aparição que é digna de nota é a aparição do anjo Gabriel a Maria. Como é que ela descobriu que era Gabriel? Que era o mesmo que depois apareceu para José. Era um corpo que não era um corpo de carne, um corpo físico, de ossos e sangue. Era um corpo espiritual. Algum tempo depois, quando Jesus começa a pregar, nós teremos uma aparição fantástica. No monte, quando Jesus convida Tiago, João e Pedro, e lá no monte ele se transfigura, se ilumina, resplandece, e aparecem Elias e Moisés. E os discípulos enxergam os dois. E a aparição é tão concreta, tão incrivelmente palpável, impressionou tanto Pedro que ele disse: Senhor, vamos fazer 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. A Igreja Católica nos traz um outro relato, também impressionante e digno de observação, que é o que aconteceu com Antônio de Pádua. Isso é impressionante. Antônio de Pádua, ele estava em Pádua, na Itália, numa missa, e o pai dele estava em Lisboa, sendo julgado de um crime de assassinato. E no meio do julgamento, lá em Lisboa, Antônio de Pádua aparece e defende o pai, e inocenta o pai. Evidentemente, naquele mesmo momento na igreja, durante a missa, que há muitos movimentos durante a missa, né? Há uma sequência de rituais e de posições e de falas. Em algum momento na missa, lá na Itália, na cidade de Pádua, ele concentrado, fechando os olhos, ele sai do corpo e aparece em Lisboa. As pessoas viram eles em Lisboa, observaram ele em Lisboa, ouviram ele defender o pai em Lisboa. E depois souberam que naquele mesmo instante ele estava em Pádua, na Itália. As pessoas que estavam em Pádua estavam vendo Santo Antônio de Pádua da Igreja Católica. Ele apareceu em Lisboa com o quê? Com o corpo espiritual. Esse mesmo corpo espiritual que Paulo, na Epístola aos Coríntios, comenta. Sem falar dos relatos diários que nós escutamos. Pessoas que dizem que viu a mãe, que já estava morta, que viu o avô, que já tinha morrido, que viu a avó, que já tinha morrido, que viu o irmão, o marido, o filho. Ora, se essas pessoas enxergaram seus entes queridos, que já haviam morrido, e os corpos desses entes estavam enterrados, o que foi que eles viram? Esses entes queridos com seu corpo espiritual. E em várias crenças, em várias religiões, em várias filosofias, em várias correntes de pensamento, se fala no corpo espiritual, dando a ele vários nomes. Corpo espiritual, como deu Paulo,
corpo astral, psicossoma, modelo organizador biológico ou MOB. No século XIX, com o advento da doutrina espírita, Allan Kardec deu o nome desse corpo de perispírito. Ou seja, é um corpo que envolve o espírito. Está em torno do espírito. Por isso, perispírito. E é uma estrutura energética semimaterial. E é interessante que muitas vezes nós comentamos isso. O perispírito é semimaterial e repetimos. O perispírito é semimaterial e repetimos. O perispírito é semimaterial. Mas por que ele é semimaterial? Por que ele tem que ser semimaterial? Porque ele faz a interface entre o espírito e a matéria. Ele faz a interface entre o mundo espiritual e o mundo material. Para que ele esteja ligado ao espírito, na sua constituição, ele tem que ter elementos espirituais. Frequência vibratória semelhante à do espírito. Para que ele possa se ligar ao mundo material, ao corpo, ele tem que ter elementos materiais. Por isso ele é semimaterial. Ele está na função de ligar o espírito à matéria, tendo componentes espirituais e tendo componentes materiais em sua constituição. Por isso ele é semimaterial. Poderíamos passar aqui horas e horas falando sobre o perispírito, sobre o corpo espiritual, ou sobre o psicossoma, ou sobre o modelo organizador biológico. Entretanto, nós vamos nos ater a 3, 4, 5 tópicos dentro do tema perispírito. O primeiro deles é que o perispírito, ele individualiza o espírito. Ou seja, ele dá uma identidade visual ao espírito. Então, quando a pessoa vê o espírito, ele sabe que é Maria Dolores, ele sabe que é Bezerra de Menezes, ele sabe que é um parente, ele sabe que é um amigo. Porque na realidade ninguém vê o espírito na sua essência. O espírito como luz, como foco, como centelha. Quando o médium, a pessoa, enxerga e diz: eu vi fulano que já morreu, ele viu o perispírito, que é o envoltório do espírito. Então é através do perispírito que você vai ficar sabendo se está vendo A, B ou C. Se a pessoa que você viu, se o espírito que você viu foi o seu pai, a sua mãe, o seu irmão ou seu amigo, através do perispírito, que guarda a fisionomia e o aspecto da encarnação mais recente do espírito, ou daquela que mais marcou a sua existência. Outra coisa interessante é que o perispírito é importantíssimo no processo de encarnação. Ou seja, é o perispírito que liga o espírito ao óvulo fecundado. É o perispírito que faz o trabalho de agregação, que plasma aquele corpo, que une o espírito àquele corpo. Sem o perispírito, a encarnação seria impossível. Porque o espírito, na sua essência, ele não age sozinho sobre a matéria. Ele precisa desse elemento semimaterial que consegue se ligar a ele e à matéria, para que ele possa agir sobre a matéria. Por isso, sem o perispírito, não haveria como
existir a encarnação. Outra coisa interessante é em relação à mediunidade. As comunicações mediúnicas, desde de efeito físico até as comunicações inteligentes, a audiência, a vidência, a psicografia, a psicofonia, seriam também impossíveis de ocorrer sem a ação do perispírito, que é esse corpo que o espírito se utiliza e que Paulo de Tarso, há 2000 anos, de maneira tão poética, nos trouxe essa realidade tão palpável. É a energia do perispírito somada à energia do corpo físico que vai formar nossa aura. Evidentemente que a modulação, a expansibilidade ou a retração, a luminosidade ou a opacidade vai ter relação com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com o nosso nível evolutivo. Mas é a junção da energia do perispírito com a energia do corpo que forma a nossa aura. E o nosso perispírito, ele vai se depurando à medida que a gente vai evoluindo. Ele vai se purificando. Certa feita, Kardec pergunta aos espíritos: quando chegar ao nível de espírito puro, o que acontecerá com o perispírito? E os espíritos responderam que o perispírito vai se purificando juntamente com o avançar, o evoluir do espírito, que chega um momento que o espírito já está tão evoluído e o perispírito tão purificado que eles se confundem. E aí a identificação vai ser pela vibração, pela frequência, pela energia. Então, todos nós temos um corpo espiritual, que Kardec deu o nome de perispírito. E todas as aparições em todas as religiões, muitos protestantes dizem ver anjos, os católicos vendo Nossa Senhora, e outros que eles dizem também ser anjos, os espíritas vendo aqueles que eles dizem ser espíritos. Todos nós, quando presenciamos esses fenômenos, estamos vendo o perispírito, o corpo espiritual. Nós, espíritas, denominamos de perispírito. Allan Kardec denominou de perispírito. E Paulo de Tarso, há 2000 anos, de uma forma muito poética, falou para todos nós: semeado o corpo animal, ressuscitará o corpo espiritual. Se há corpo animal, também há o espiritual. Mas eu digo, irmãos, que a carne e o sangue não podem possuir o reino de Deus. O espírito vai para a espiritualidade, não com o corpo físico, mas com seu perispírito, com o corpo espiritual que Paulo de Tarso nos apresentou há 2000 anos na carta aos Coríntios. Até o nosso próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.